O Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus? Por quê? Na obra kardeciana, nós vamos encontrar a palavra Espiritismo sendo usada em dois sentidos. Quem estuda a obra de Allan Kardec, principalmente quem estuda o conjunto da obra de Allan Kardec, porque a obra de Allan Kardec deve ser estudada no conjunto, e não apenas em uma parte, não apenas em um recorte, porque senão não temos ideia da compreensão do codificador e também das orientações espirituais que ele recebeu ao longo do seu trabalho, para entender a doutrina espírita como um bloco monolítico, conforme o espírito Viana de Carvalho costuma colocar através de Divaldo Franco. Nós percebemos que a palavra espiritismo é usada em dois sentidos na obra kardeciana. Em determinados momentos, Allan Kardec usa espiritismo como sendo o conjunto de leis naturais, universais e imutáveis que fazem parte da sabedoria espiritual de qualquer época e que estão esparsas na humanidade e que mais tarde, a doutrina espírita, no século XIX, iria reunir em um corpo doutrinário, em um conjunto pedagógico, com toda a lógica doutrinária e afastando as crendices, os equívocos, os excessos, as superstições. Então, em alguns momentos, o Kardec usa a palavra espiritismo para esse conjunto de ideias, que não é patrimônio nem de pessoas, nem de religião, nem de seitas. Em outros momentos, Allan Kardec usa a palavra espiritismo, sim, para a doutrina que foi codificada por ele no século XIX, sob a orientação do mundo espiritual, e que ele fazia questão de afirmar que não se tratava de uma doutrina dele, mas dos espíritos. O papel dele foi apenas de organizar essas informações dentro de um conjunto pedagógico, de uma ordem didática, né? Então, por exemplo, quando a gente vê ele falando o espiritismo está no ar, o espiritismo esteve presente na mais alta antiguidade, o espiritismo está presente ao longo da história humana, o espiritismo sempre esteve na sabedoria de todos os povos. O que é que Kardec quer dizer com isso? Ele está querendo dizer sobre esses elementos. Por outro lado, quando ele diz a palavra espiritismo surge agora para explicar uma série de fenômenos que no passado era confundida com espiritualismo, com espiritualidade, né? Com religião de uma maneira geral, né? O espiritismo surge em tempos atuais, em boa época, para, em linguagem clara, retirar a alegoria, tirar o véu sobre determinadas passagens parabólicas e falar de maneira clara e objetiva à população. O que ele quer dizer com isso? É um outro sentido da palavra espiritismo. Então, quando nós compreendemos na tradição teológica, principalmente do Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 e 16, 25, 26, 27 e seguintes, quando Jesus diz que promete um Consolador e que esse Consolador viria e que ninguém veria ele, Kardec com a sua sabedoria vai dizer, ora, se ninguém veria esse Consolador, não era uma pessoa, porque uma individualidade humana é vista. E Jesus continua dizendo, vós não vereis, mas ele estará convosco para todo sempre. Ora, nenhuma pessoa humana fica com a gente para todo sempre. Então não era uma pessoa, era uma ideia, era um conceito. Essa ideia do Consolador foi equivocadamente interpretada por alguns irmãos nossos, que nós temos o maior carinho e respeito de outras religiões, como sendo a volta do Cristo em pessoa. Mas ele falou nesses capítulos de João, nesse capítulo e versículo de João, que ele pediria ao Pai que enviasse um outro Consolador. Ele era um consolador, mas que pedia um outro consolador, que faria recordar sua mensagem, que diria outras coisas que ele não podia dizer, e que estaria conosco para todo sempre. Então, esse consolador faria explicar, elucidar e desenvolver a sua doutrina. É isso que Jesus disse. Ora bem, se a gente examinar com toda a honestidade intelectual, com toda a sinceridade, o Espiritismo, enquanto doutrina codificada por Allan Kardec no século XIX, preenche esses requisitos do Consolador. Mas o que Jesus também quis dizer é que esse Consolador são esses princípios.
São esses princípios que estão na natureza, porque reencarnação, comunicação com os mortos, evolução espiritual, magnetismo, os elementos de manipulação dos fluidos, né? A ideia da pluralidade dos mundos habitados, a sobrevivência da alma, a ideia do melhoramento da alma, da espiritualização do ser, não é patrimônio exclusivo nosso, espírita, e de nenhuma doutrina religiosa, de nenhum sistema religioso. Então, esses elementos é que constituem o Consolador, que no momento atual é representado, ou são representados esses elementos, na figura da doutrina espírita, na figura do Espiritismo. O Espiritismo é que melhor simboliza e representa esses elementos. Qual é a doutrina que descreve de uma maneira tão detalhada e palpável a vida espiritual, a vida após a morte? Qual é a doutrina que dá o microfone para que os espíritos digam como é que é a vida espiritual? Como é que eles se encontram? Como Kardec fez na Revue Spirit, na Revista Espírita, no Céu e Inferno, e em outras obras, e mais tarde André Luiz descreve, Emmanuel descreve, outros espíritos corroborando a tese kardeciana. Qual é a doutrina que faz isso? Que estuda a vida após a morte de uma maneira tão esmiuçada, tão detalhada e tão palpável, que traz uma riqueza de informações. A doutrina espírita, sem dúvida nenhuma, é essa doutrina. Então ele preenche, a doutrina preenche os requisitos do Consolador que Jesus anunciou. Agora, como diz Leon Denis, o Espiritismo será aquilo que nós fizermos dele. Embora o Espiritismo, diz Leon Denis, enquanto princípio filosófico, sobreviverá antes dos homens, depois dos homens e apesar dos homens, enquanto movimento religioso, filosófico, enquanto movimento espiritualista, o Espiritismo será aquilo que dele nós fizermos. Mas se a doutrina espírita fracassar em termos de movimento humano, em termos de prática cristã, se o movimento espírita degringolar, não tem problema nenhum. Esse Consolador será simbolizado e será representado por um outro segmento. Porque o movimento humano pode periclitar e perecer, mas a ideia, o conceito, esse é inatacável. E o que Jesus quis dizer é que esse conceito de o Consolador é inatacável. Por isso aquela tese atribuída a Leon Denis, eu nem sei se é realmente uma frase de Leon Denis, não consegui ainda alcançar, mas é uma frase que é atribuída a Leon Denis de que o Espiritismo não é a religião do futuro, é o futuro das religiões. Por quê? Porque as outras religiões são também mensagens de Deus. Não é que o Espiritismo é a única verdade e as outras estão erradas. Não é essa a proposta do Consolador. É porque ele representa de maneira mais completa esse Consolador, como, por exemplo, outras doutrinas já representaram de uma maneira maior. A doutrina do Cristo, na Idade Média, a doutrina romana era a representação máxima, tanto é que Francisco de Assis veio e se manifestou por meio dela, e outras personagens. Então, as outras doutrinas também são parcelas da verdade, então, também são instrumentos de Deus e do próprio Cristo. Todo movimento humano do bem é instrumento de Deus e do próprio Cristo para promover o bem. Mas o Espiritismo preenche melhor esses requisitos, né, dentro do Consolador. Mas se ele periclitar, a ideia continua. O conceito do Consolador que Jesus anunciou continua e será representado e simbolizado por outros homens, por outras práticas, porque não é patrimônio de uma doutrina específica.